Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Ao Som da Trombeta. Há um texto de Ellen White que vai aparecer logo na introdução do nosso estudo hoje, que é do livro Atos dos Apóstolos, na página 164, que diz assim: Os tessalonicenses tinham se apegado fortemente à ideia de que Cristo viria para transformar os fiéis que estivessem vivos até a sua vinda. Haviam protegido cuidadosamente a vida dos seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, o encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro dos seus amados foram separados deles. Com angústia, os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus entes falecidos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. Nessa perspectiva, Ellen White está comentando o versículo de 1 Tessalonicenses no capítulo 4, versos 13 a 18, onde o apóstolo Paulo diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Deus, Jesus Cristo trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda, de modo algum predeceremus os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Só para você poder entender um pouco da força que esse texto tem, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses. Provavelmente um dos lugares onde Paulo passou menos tempo foi enquanto pregava o evangelho junto às pessoas de Tessalônica. Ele acabou sendo expulso dali muito rapidamente. Alguns mencionam que algo em torno de 3 meses depois da sua chegada, ele já estava tendo que partir porque queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Diante disso, o apóstolo Paulo começou a perceber que os tessalonicenses tinham entendido muita coisa sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre como o Senhor Deus salva o pecador, mas não tinham compreendido tudo. E pelo próprio texto que Ellen White escreve, no livro Atos dos Apóstolos, que lemos ainda há pouco, os tessalonicenses tinham muitas dúvidas, principalmente em relação àqueles que morreram. Paulo não tinha tido a oportunidade de falar com eles a respeito de tudo. Eles realmente acreditavam na vinda de Jesus. E estavam esperando que Jesus voltasse. Mas e aqueles que morreram? Aqueles que não conseguiram esperar até a volta de Jesus vivos? Será que perderiam o encontro com Jesus? Porque, afinal de contas, a morte não perdoa ninguém. Nisso, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta, e nessa carta ele vai falar, entre outras coisas, a respeito da esperança de Cristo Jesus. Ele vai dizer: eu não quero que vocês se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Ainda ontem, nós falamos sobre a esperança da vinda de Jesus e mostramos como essa esperança está presente no Novo Testamento. Paulo está dizendo: é claro que a gente vai se entristecer quando perdemos pessoas que amamos. Mas existem 2 jeitos de você se entristecer. Você se entristece como quem tem esperança. Quem tem esperança vai chorar quando perde alguém ente querido? Claro que sim. Como já mencionei várias vezes aqui nesse canal, eu perdi minha filha, perdi meu pai, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi pessoas que eu amo. E chorei muito ao perder essas pessoas. Esse choro não é um choro de desespero, mas é o choro de quem não quer se despedir, não quer ter que dizer até breve, de quem quer estar junto. Mas existe um jeito de se entristecer como quem não tem esperança. Quando você acha ou entende que tudo que você tem para viver é essa vida e a morte chega, então aquele momento, quando você está junto do corpo sem vida da pessoa que você ama, é um momento para poder dizer adeus. É claro que nessa hora, o desespero vai bater. Eu me lembro de um sepultamento que eu fiz há algum tempo atrás. O casal acreditava em Deus e tinha esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Ele faleceu. Os filhos
não tinham aceitado a Jesus, não tinham esperança. No sepultamento, os filhos desesperados, principalmente uma das filhas, que chorava, passou mal e tudo mais. Quando foi para poder começar a cerimônia, a esposa, a viúva, portanto, só pediu alguns momentos para que ela pudesse dizer algumas palavras antes que eu fizesse a cerimônia. E quando ela começou a falar, ela disse: eu queria falar para os meus filhos a respeito da esperança que o pai deles tinha. É claro que eu estou triste, eu não queria me despedir dele aqui agora. Mas eu sei que muito em breve vou reencontrá-lo. Ele acreditava nisso. Por isso eu sei que muito em breve o céu vai se abrir, Jesus vai voltar em poder e glória e vai chamar o meu marido pelo nome. Mas, para vocês que não têm esperança, esse é um momento de dizer adeus. Saibam, esse não precisa ser um momento de dizer adeus. Basta que vocês abram o coração para a mesma fé e a mesma esperança que o pai de vocês tinha. Quando ela terminou de falar, eu pensei comigo, e agora eu falo o quê? Ela já tinha dito tudo. Porque, na verdade, é exatamente isso. Quando você tem esperança, mesmo que você esteja diante da morte de alguém que você ame muito e que a morte o roubou, aquele não é um momento para dizer adeus. É um momento para dizer até breve. Durante o tempo em que eu namorei com aquela que hoje é minha esposa, a Cláudia Camilo, ela morava no Rio Grande do Sul e eu aqui em São Paulo. Uma vez por mês a gente se encontrava. Na maior parte das vezes eu ia até lá. Eu me lembro do sentimento que ambos tínhamos quando eu entrava no ônibus para poder vir embora. A gente se entristecia. Mas a primeira coisa que a gente falava quando ia se despedir é: até breve. Eu voltarei. Daqui um mês eu estou de volta. Até lá a gente vai matando a saudade com as boas lembranças que a gente tem um do outro. Esse tipo de tristeza é que tem aquele que tem esperança. O apóstolo Paulo, ele coloca a vinda de Cristo Jesus como a suprema esperança daqueles que creem em Deus. Mesmo que a morte roube os nossos amigos, nós somos exortados por Paulo a nos entristecermos como quem tem esperança. Hoje, um lugar que talvez seja um dos lugares mais tristes do planeta, os cemitérios, onde depositamos os restos mortais dos nossos entes queridos. Todos os dias tem alguém chorando por alguém que perdeu ali. Esses serão os lugares mais felizes por ocasião da volta de Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados num momento, um abrir e fechar de olhos, e subiremos junto com eles para o encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É o que o apóstolo Paulo diz. Eu queria que essa promessa entrasse no seu coração. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque sabemos que apesar da morte ser um elemento tão presente no nosso mundo, não precisamos nos entristecer como quem não tem esperança. Ajuda-nos a deixarmos que essa esperança norteie a nossa vida e o nosso coração. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?